Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para falar o quanto determinados tipos de equipamentos podem influenciar aqui na sua linguagem cinematográfica. Não só cinematográfica, mas você também pode aplicar isso aqui para fotografia também, querendo ou não. E eu quero falar mais da minha especialidade aqui, que é direção de fotografia. Uma das principais coisas que influencia na sua linguagem é sim o uso das lentes, né? Dependendo do tipo de lente que você estiver utilizando na sua câmera ali, vai influenciar diretamente na linguagem que você vai ter naquele vídeo ou naquela foto que você estiver fazendo. Um exemplo muito clássico aqui, se você estiver usando uma lente mais normal ali, uma 18-55, uma 18-200, por aí, né? Enfim, você usar uma lente versátil que transita, né, entre essas milimetragens, você vai ter uma linguagem bem bacana, bem interessante para qualquer tipo de abordagem que você queira fazer ali nos seus vídeos e nas suas fotos. Porém, se você utilizar uma lente um pouco mais fechada, por exemplo, uma 50mm, você vai utilizar uma linguagem para falar sobre algo mais específico. Por quê? Quando a gente está falando de uma 50mm, por exemplo, você está falando de um ângulo muito fechado, mesmo quando a gente está utilizando câmeras aqui que são full frame, né, ou até médio formato. Mas é claro, né, que muda um pouco o aspecto, mas mesmo assim ainda continua em um ângulo muito fechado, com pouca profundidade de campo, né? Porém, se você for utilizar uma outra super grande angular, ou essas câmeras de ação que possuem esse aspecto ultra wide ali, né, bem arredondado, quase que um fisheye, é outra coisa que vai influenciar diretamente também na sua linguagem. Sua linguagem vai ser totalmente diferente. Você pode montar praticamente o mesmo curta-metragem, o mesmo clipe, o mesmo trecho ali de imagens que você estiver fazendo com esses três tipos de lentes diferentes. E cada uma delas vai ter uma abordagem diferente. E cada uma delas pode servir para determinados tipos de, por exemplo, vou usar um exemplo aqui bem clássico. Se você estiver gravando um curta-metragem, por exemplo, se você estiver utilizando uma normal, né, por exemplo, uma lente normal, na sua fotografia, dá para você utilizar para qualquer tipo de gênero, por exemplo, que você queira fazer ali no seu curta-metragem. Por exemplo, já se você for utilizar uma lente super grande angular, você pode trazer mais aquele aspectos de filmes mais surrealistas, né, onde que ocorre mais distorção na sua imagem, principalmente nas beiradas, onde que perde um pouco do foco também. Você pode fazer um filme de terror, você pode fazer um filme não somente de terror, mas de ficção científica também, sempre nessa pegada um pouco mais de distorção da realidade. Né? Não que outros tipos de lente também não causam esse tipo de distorção, mas isso obviamente vai influenciar diretamente na sua linguagem, né? Então, não só nesse quesito das lentes, mas o tipo de câmera que você estiver utilizando também afeta bastante aqui a sua linguagem no resultado final. Agora, já mais buscando da parte da fotografia, isso também vale do mesmo jeito, você pode aplicar de todas essas formas também. É claro que não é via de regra, esses exemplos que eu dei são apenas exemplos, né? Isso aqui que servem para determinados tipos de gêneros, de tipos de fotografia e por aí vai. Eu só quero mostrar o quanto que, dependendo do tipo da lente que você estiver utilizando na sua imagem, vai sim alterar também a linguagem para qual tipo de gênero você estiver fazendo. Uma das coisas que eu gosto de usar como exemplo aqui de citação também são alguns diretores de cinema que possuem certos tipos de linguagem, né? Não só por parte da direção da fotografia, que anda em conjunto com esses diretores, mas também na mise-en-scène, né? Ou seja, em como aquele diretor dirige as suas cenas dos seus filmes, como que ele dirige os seus filmes também, né? Então isso aí é muito importante. Um exemplo muito clássico aqui é o Stanley Kubrick, né? Como você vê, ele tem uma linguagem cinematográfica própria, não só pelo fato da sua direção de fotografia ser bem simétrica, né? Você já pode até pegar aqueles vídeos que tem aqui no YouTube também, que mostra ali toda a simetria de cada plano em vários filmes diferentes ali do Stanley Kubrick, né? Tanto de 2001, né, também, e também vários outros filmes, como por exemplo Barry Lyndon. Um exemplo muito clássico, inclusive esse filme é muito bom. Barry Lyndon praticamente
a linguagem cinematográfica ali do Stanley Kubrick, ela é perfeita, né? Porque cada cena do filme foi desenhada para parecer que era uma pintura, né? Uma pintura de parede ali, praticamente, daquela época, né? Então, acaba que ele chega num nível tão absurdo que até as disposições dos objetos, ou seja, não só dos objetos, mas também dos atores em cena, tem que estar no lugar específico para ele fazer aquele quadro ali se transformar em uma pintura, por assim dizer, né? E querendo ou não, né, obviamente que ele se utiliza de equipamentos que são específicos para poder fazer esses tipos de, né, cenas, por assim dizer. Passando aqui para te dar um recado bem rapidinho. Eu queria recomendar aqui para você 2 equipamentos bem bacanas aqui na Amazon. Um deles aqui é um mouse muito simples e bem bacana, mas que ao mesmo tempo possui uma qualidade bem legal. O outro equipamento é esse próprio microfone aqui que você está vendo, que é o Fifine A8. Ele é muito bom, bem barato e possui uma qualidade extrema no quesito de áudio. Lembrando que o link desses 2 equipamentos vai estar na descrição desse vídeo e ao você comprar aqui qualquer um desses 2 equipamentos através aqui do meu link na Amazon, você vai estar ajudando demais aqui também a criação de conteúdo desse canal. Então é isso. Um exemplo também muito clássico é o seguinte: os acessórios que você também utiliza, não somente filtros NDs, também aquelas bandas que ficam nas laterais ali, o matchbox, para você cortar algumas iluminações, né, para não aparecer na sua imagem também, e vários outros tipos de acessórios podem também influenciar tanto para um lado ruim e para o lado bom na sua linguagem aqui cinematográfica, querendo ou não, né? Então, um exemplo muito clássico aqui, qual é o tipo de equipamento que você pode utilizar, por exemplo, se você vai utilizar a sua câmera em cima de um tripé, ou se você vai utilizar a sua câmera, por exemplo, em um tripé junto com um dolly, ou se você vai usar alguns trilhos, ou até mesmo se você vai utilizar a sua câmera em cima de um estabilizador também, né? Levando em conta que não só isso tudo pode influenciar também na sua linguagem, mas isso também, de certa forma, faz parte, né, do que é o feito ali do audiovisual. Não só do audiovisual, mas também da fotografia. E não posso necessariamente falar que equipamento é praticamente 100% de todo o nosso trabalho. Não é especificamente, mas é praticamente que 80%, se não 90% do nosso trabalho, né? Uma das coisas que é muito bom e muito interessante a gente prestar atenção é o seguinte: que equipamento importa sim. E por que equipamento importa? Porque nem sempre, necessariamente, você vai conseguir extrair uma qualidade específica, por exemplo, de um equipamento que tem um certo tipo de limitação. Então, dependendo do tipo de equipamento que você estiver utilizando, você só consegue extrair dele aquele máximo ali que ele já te permite, né? Você não consegue tirar mais do que aquilo. Coisa que, se por exemplo você tivesse um outro equipamento um pouco mais atual, você consegue sim extrair uma qualidade melhor. Um exemplo muito clássico disso aqui está em relação às próprias câmeras em si. Não só nesse quesito aqui da direção, da parte da direção de fotografia, mas se você parar para pensar também na parte do áudio, né? Então, na parte do áudio, o equipamento também é extremamente importante. Se você possui ali um microfone que não tem uma qualidade tão boa, você vai ter um áudio ruim. Por mais que você insista ali na edição para você conseguir extrair um áudio muito bom, você pode até conseguir corrigir alguma coisa, mas se o microfone não possui uma captação boa, não é de boa qualidade, você vai continuar tendo um áudio que é ruim. Então, nesse quesito, sim. Nesse quesito do áudio, é um dos principais pontos aqui que eu acho que o equipamento também influencia bastante, né? Então é isso, resolvi fazer esse vídeo aqui falando de uma forma bem descontraída aqui, falando com base na minha experiência e o quanto, né, os equipamentos são importantes e o quanto os equipamentos podem sim também influenciar aqui na sua linguagem final, na sua produção dos seus vídeos, né? Então, nesse quesito,
equipamento é sim extremamente importante. Inclusive, eu quero saber sua opinião. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre isso, se para você também equipamento importa nesse sentido, né? E para você, o quanto que os equipamentos que você tem influencia aqui na sua linguagem cinematográfica e também na fotografia. Comenta aqui embaixo. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando mais alguns vídeos na tela para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.